Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com Covid e já admitiu desistir da candidatura em caso de indicação médica. Aumentou a união dos republicanos apoiando a volta de Donald Trump à Casa Branca. Governo e oposição não se entendem no Brasil sobre o projeto que dá autonomia ao Banco Central. Consumidores voltaram a aproveitar as lojas que vendem roupas usadas como opção de consumo. Ministério Público processa o WhatsApp por repassar sem autorização dados de quem acessa a plataforma. A Associação de Aposentados embolsou 300 milhões de reais de descontos que deveriam ir para a Previdência. Anvisa autorizou um novo tratamento contra o câncer de bexiga. E a prefeita de Paris nadou nas águas do Rio Sena para tentar provar que está tudo bom para o início das Olimpíadas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O governo do Amazonas decretou estado de emergência em 20 municípios. A seca voltou castigando uma região que é cercada de florestas, mas onde não está chovendo. Em algumas comunidades, começou a faltar água até para beber. Alguns municípios do Amazonas já sofrem com os impactos da estiagem deste ano, que, segundo o governo, pode ser ainda pior do que a vivida no ano passado, quando foi registrada a maior seca da história do estado. O município de Envira, localizado na região sudoeste, com pouco mais de 17 mil habitantes, está sendo afetado pela seca, que isola as comunidades, encalha embarcações e causa problemas de abastecimento e insumos. Dados da Defesa Civil apontam que 7 mil pessoas já foram impactadas e outras 3 mil sofrem com os efeitos do problema na zona ribeirinha. A situação do município se agrava ainda mais por conta da distância. Em condições normais, é mais fácil chegar a Envira pela cidade acreana de Feijó usando barco ou avião. No entanto, com a seca, que já era difícil, fica ainda pior. O problema também tem impacto na renda do comerciante, que muitas vezes vê o produto estragar durante a viagem dos barqueiros sem poder fazer nada. Até o momento, 20 das 72 cidades do estado do Amazonas já estão em situação de emergência devido ao fenômeno. Na capital, Manaus, o Rio Negro desceu 54 centímetros só neste mês de julho. Na Foz do Rio, Jurupari, já é possível fazer o trajeto entre as margens dos afluentes a pé. Neste fim de semana, as águas mediam 1,22 m. No ano passado, no mesmo período, as águas estavam em mais de 6 metros. Os números do último censo do IBGE revelaram um aumento constante da violência contra os idosos. Mas o combate a esta tragédia social também cresceu através da Operação Virtude do Ministério da Justiça. O crime contra a pessoa idosa é algo silencioso que a sociedade quase não percebe, mas ele acontece e os dados comprovam a situação. Ainda durante a segunda edição da Operação Virtude, foram detidos 450 suspeitos nos dias 10 e 11 deste mês. Ao todo, 7.744 denúncias apuradas pela operação foram recebidas por meio do canal Disque 100. A operação foi apoiada pelo Ministério dos Direitos Humanos. O coordenador da Operação Virtude, José Antônio, ressaltou que os dados são preocupantes e apontam a necessidade da continuação do foco na apuração desses crimes contra a população idosa. A Operação Virtude se tornou um marco positivo no calendário nacional de atenção aos grupos mais vulneráveis da sociedade, que são as pessoas idosas, apresentando resultados cada vez melhores no enfrentamento dessa problemática social. Dados do último censo do Instituto Brasileiro
Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgados em 2023, mostram que o Brasil registrou uma alta expressiva, 57,4% no número de idosos entre 2010 e 2022. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, dentre os diferentes tipos de violações sofridas pelas pessoas dessa faixa etária estão violências físicas, psicológicas, patrimoniais, sexuais, abandono e discriminação. De acordo com especialistas em consultorias para longevidade, mesmo com a idade avançada e a experiência de vida, a pessoa idosa pode carregar traumas de violências sofridas. Com isso, se torna um desafio ainda maior fazer com que as pessoas com mais de 60 anos de idade procurem ajuda. E uma associação de aposentados fraudou mais de 300 milhões de reais em descontos feitos para a Previdência. Muitos idosos foram vítimas do golpe que está sendo investigado pela polícia. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos ficou no topo do ranking de arrecadação entre cerca de 30 entidades que tiveram autorização da Previdência para aplicar descontos dos benefícios pagos aos aposentados. A investigação apontou que a Ambec faturou 298 milhões desde 2021. Na ocasião, a entidade assinou um acordo de cooperação técnica com o órgão federal, prometendo oferecer em troca de supostas vantagens em serviços de planos de saúde, odontológicos e até auxílio funeral. Segundo dados de diários oficiais de justiça, a Ambec é citada em mais de 14 mil processos judiciais. A maioria dos aposentados afirmaram nunca terem se filiado à associação e muitas vezes nunca sequer ouviram falar dela, mas foram surpreendidos de uma hora para outra com descontos de R$ 45 todos os meses no contra-cheque do benefício, a título de mensalidade associativa. Entre 2023 e 2024, a entidade saltou de 38 mil para mais de 650 mil associados em meio à onda de processos pelos descontos indevidos. Isso garantiu um faturamento atual de mais de 30 milhões de reais por mês. Na justiça, a associação tem que indenizar aposentados por danos morais. A entidade sequer consegue provar que tem a assinatura de aposentados para os descontos indevidos. A Receita Federal e o Ministério Público do Estado do Maranhão deflagraram a Operação Rei do Gado para desarticular um esquema de sonegação fiscal em vendas de gado que somam 1 bilhão e 400 milhões de reais. Os agentes federais foram às ruas em 6 estados para prender preventivamente os investigados. O nome da Operação Rei do Gado faz referência aos animais objeto das vendas fraudulentas. Segundo a Receita Federal, as notas fiscais eram emitidas em nome de laranjas e foram utilizadas para acobertar gado oriundo de produtores rurais, que apresentam indícios de terem omitido receitas nas suas declarações de imposto de renda. Com base nas informações coletadas nas diligências, a Receita rastreia a identidade dos reais fornecedores do gado vendido com notas fiscais inidôneas e verificar a regularidade tributária das operações. A promotoria e a Receita investigam um esquema que envolveu a emissão de 6.947 notas fiscais inidôneas, referentes à venda de mais de 448.887 bovinos entre julho de 2020 e abril de 2023. A Justiça do Maranhão decretou a suspensão do exercício da função de servidores públicos envolvidos no esquema e pediu o sequestro e bloqueio de 67 milhões de reais em bens dos investigados. Os agentes foram às ruas e vasculharam 50 endereços nos estados de São Paulo, Maranhão, Minas Gerais, Brasília, Goiânia e Palmas. E ainda sobre esquemas fraudulentos, em Porto Alegre, a Polícia Federal, junto à Receita Federal, deflagrou hoje uma operação contra o uso de laudos médicos falsos, incluídos na declaração do imposto de renda. A Operação Falsa Moléstia, realizada no Rio Grande do Sul, descobriu que no período de 4 anos, quase 300 falsos advogados fizeram mais de 1.200 declarações e receberam mais de 20 milhões de reais em devoluções de impostos. Tudo falso, menos as devoluções. Para conseguir fraudar o fisco, eram apresentados atestados de doenças que não existiam e que permitiram o abastecimento do imposto devido.
Com isso, o valor era transformado em dinheiro a ser devolvido. Foram expedidas ordens judiciais proibindo que as pessoas acusadas saiam do país e entreguem os passaportes à Justiça Federal em até 5 dias. Os agentes hoje planejavam achar mais provas e o envolvimento de outras pessoas no crime. A investigação começou pelo registro de ocorrências de diversos contribuintes. O ex-secretário de Juventude do Rio de Janeiro, Salvino Oliveira, foi na hora errada hoje fazer propaganda política na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Chegou durante uma manifestação em represália a uma operação da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura. As equipes foram ao local demolir 30 construções irregulares. Os manifestantes entraram em confronto com os policiais militares e o candidato a vereador acabou apanhando. O protesto começou de maneira pacífica, apenas com reclamações. A missão dos agentes era demolir barracos. Os moradores disseram que não foram comunicados e tentaram argumentar, mas não demorou para atearem fogo em objetos e jogar pedras contra os agentes, que revidaram com tiros de borracha e bombas de gás. Os casos de injúria racial dispararam no Brasil nos últimos anos. A alta em todo o país é de mais de 600% na comparação de 2020 com 2023. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. Em 2020, foram registradas 675 ações de injúria racial no Brasil. Já em 2023, foram quase 5 mil casos, sendo mais de 4 mil apenas no estado da Bahia, um crescimento de quase 650 no período, ainda maior que o restante do país. Números parciais deste ano apontam mais de 1.000 novos casos até abril, sendo quase 800 no estado baiano, ou seja, a cada 10 novos processos no país, 8 deles ocorreram na Bahia, devido à maior proporção de negros entre as unidades federativas. Segundo a lei, injúria racial pode ser definida como a ofensa direcionada a um indivíduo, em razão da raça, cor, etnia ou origem. Já o racismo é quando uma discriminação atinge toda a coletividade e pode até impedir, por exemplo, que uma pessoa negra assuma uma função, emprego ou entre em qualquer estabelecimento por causa da cor da pele. Desde 2020, os brasileiros protocolaram quase 9 mil processos por injúria racial. Desses, quase 7 mil seguem pendentes. Na Bahia, 84% foram finalizados e, em apreciação, 77% do total. Para o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, apesar da disparada de casos desde 2020, o tempo médio para a realização do primeiro julgamento em casos de injúria diminuiu no Brasil. Em 2020, a demora era de 1 ano e 7 meses, enquanto em 2023 o tempo caiu para 1 ano e 4 meses. O Conselho Nacional de Justiça afirmou que instituiu um grupo de trabalho para elaborar um protocolo de julgamento com foco racial. Segundo o órgão, o documento visa orientar a magistratura brasileira, assegurando decisões judiciais justas, iguais e sensíveis às questões raciais, além de reconhecer as particularidades dos grupos racialmente discriminados. No Brasil, tanto a injúria racial como o racismo são crimes inafiançáveis, com pena prevista de 2 a 5 anos de prisão após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E veja a seguir, governo e oposição não se entendem no Brasil sobre o projeto que dá autonomia ao Banco Central. E os consumidores encontraram a opção de consumo nas lojas que vendem roupas usadas, chamadas brechós. Na véspera do início do recesso no Legislativo, o cenário não mudou. Foi mais um dia de divergência e adiamento de votações. Para começar, um assunto que ainda deverá gerar muitas discussões, envolvendo o Banco Central.
A PEC propõe transformar o Banco Central, hoje uma autarquia de natureza especial, em uma instituição de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, organizada sob a forma de empresa pública e dotada de poder de polícia, incluindo poderes de regulação, supervisão e resolução. Na prática, isso significa que a instituição terá capacidade de elaborar, aprovar e executar o próprio orçamento de forma independente do governo, como utilizar receitas próprias geradas por seus ativos para custear despesas com pessoal e com investimentos, por exemplo. Atualmente, a legislação já assegura autonomia operacional ao Banco Central, com mandatos de 4 anos para o presidente e os diretores do órgão. A mudança do enquadramento jurídico também afetará a relação dos servidores do BC, que deixam de ser regidos pelas normas do RGU, Regime Jurídico Único, e passam a ser empregados públicos regulamentados pela CLT. Por isso, foram inseridos ao texto mecanismos para preservar a estabilidade dos funcionários da autoridade monetária, mesmo com a alteração da natureza jurídica. Ou seja, diferentemente de uma empresa comum, os trabalhadores da instituição só poderão ser demitidos em caso de sentença judicial transitada em julgado, sem possibilidade de recurso ou de cometimento de falta grave após a apuração de processo disciplinar. Inicialmente, a proposta de emenda à Constituição seria votada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas uma falta de acordo entre governo e senadores adiou a análise para agosto após o recesso parlamentar. A preocupação do Planalto é que, com o Banco Central se convertendo em empresa, os possíveis prejuízos da administração das reservas do órgão, que são cobertos pelo Tesouro, impactarão as contas públicas. O texto tenta aproximar, mas evidentemente não está completo, porque tem uma série de questões. Eu realmente estou lhe pedindo, mais uma vez, que a gente adie a discussão para o começo de agosto. Não há uma ideia de procrastinação. A matéria não é vista como prioridade para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mesmo que avance na CCJ, a PEC precisaria aguardar o prazo mínimo de 5 sessões de debate em plenário para poder ser analisada. Depois da eventual aprovação no Senado, a matéria vai à Câmara. Do fortalecimento da autonomia do Banco Central, do fortalecimento das instituições brasileiras, é, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos necessários para que cada instituição democrática do nosso país possa desempenhar suas atividades que estão asseguradas na legislação. A sessão desta quarta-feira também marcou o adiamento da análise da PEC, que pode livrar os partidos políticos de multas eleitorais. A proposta não constava na pauta da CCJ, mas senadores vinham pressionando Alcolumbre para a inclusão do texto na lista de projetos a serem analisados pela comissão antes do recesso parlamentar, que começa nesta quinta-feira e segue até o dia 31 de julho. Chamada de PEC da anistia, o texto prevê livrar os partidos políticos de multas por descumprimento de repasses mínimos para candidaturas negras, criação de um programa de refinanciamento de dívidas das siglas partidárias e a utilização de recursos do fundo partidário para pagar multas eleitorais e estender o perdão às multas aplicadas contra as siglas em processos de prestação de contas eleitorais, medida que 40 entidades classificam como anistia ampla e irrestrita para todas as irregularidades e condenações de partidos políticos e campanhas eleitorais. E o Bolsa Família está com uma fila de espera de 700 mil famílias. Os documentos já foram aprovados, mas ainda não entraram no programa. A verba destinada para o benefício neste ano é de 168 bilhões e 600 milhões de reais, uma média de 14 bilhões de reais por mês. O programa Bolsa Família, uma das principais políticas sociais do Brasil, continua a expandir seu alcance. Recentemente, 700 mil famílias que estão na fila de espera foram adicionadas ao Cadastro Único para Programas Sociais, também conhecido como CadÚnico. O CadÚnico desempenha um papel fundamental na implementação de políticas públicas voltadas para a população de baixa renda. Ele reúne informações socioeconômicas das famílias, permitindo que o governo identifique e atenda aqueles que mais precisam. A atualização dos valores e a inclusão de novos beneficiários no Bolsa Família são parte dos esforços contínuos do governo federal para melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade. Apesar do esforço do governo em excluir cadastros irregulares, o Bolsa Família tem registrado um aumento na fila de espera nesse ano. A família que está nessa situação tem que esperar um eventual aumento no orçamento do programa
programa ou a saída de algum beneficiário para entrar no lugar dele. No entanto, a fila de espera coloca um desafio nesse plano de cortar despesas, pois já há uma lista de quem tem direito ao Bolsa Família e aguarda a sua vez. A verba para o programa nesse ano é de 168 bilhões e 600 milhões de reais. Isso significa que, em média, são 14 bilhões por mês. Porém, o gasto mensal do programa tem ficado acima disso, mesmo deixando famílias na lista de espera. O orçamento de 2024 e de 2025 cabe dentro das regras fiscais. A equipe econômica espera reduzir despesas como a busca por fraudes no Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social não se manifestou sobre o gasto mensal do Bolsa Família. Também não tem um prazo para que a fila seja zerada. A divergência sobre a autonomia do Banco Central, além de uma nova declaração do presidente Lula dizendo que briga todo dia por causa dos apelos para corte de gastos, deram um belo empurrão ladeira acima na cotação do dólar no Brasil. A moeda americana subiu 1% e terminou o dia cotada em R$ 5,48 na venda. Já na Bolsa de Valores, foi um dia mais tranquilo, com o pregão subindo 0,26% aos 129.450 pontos. O preço da gasolina subiu 0,12 centavos nos postos de todo o país. Em média, o litro passou a custar R$ 5,97. O reajuste é reflexo da alta de 7% do preço do combustível entregue às refinarias há 2 semanas. O diesel e o etanol também subiram, segundo o levantamento divulgado hoje pela Agência Nacional do Petróleo. Para quem vai abastecer, os especialistas recomendam que ainda é mais vantajoso optar pelo etanol. Falta menos de um mês para o Dia dos Pais, uma data que não é tão movimentada como das mães, porém com previsão este ano de aumento nas vendas. Esta loja é especializada em roupas masculinas, que são a preferência de 42% dos entrevistados, quando questionados sobre o que comprar para os pais. Outros 21% devem escolher calçados como presentes, além de 24% perfumes. Aqui a expectativa é de movimento maior que no Dia dos Pais do ano passado. É a segunda data do ano, perdendo apenas para o Natal, né? Então, nossa expectativa sempre é positiva, né? A gente mesmo como a economia não está muito acelerada, a gente está projetando um pequeno crescimento, trabalhando muito em cima da demanda, do que o cliente quer, né? Do que os clientes estão procurando. O Jailson trabalha há 41 anos na área e tem uma estratégia, consultoria para atrair clientes e escolher o presente ideal. Temos que usar a criatividade, né? Além de você apresentar uma boa variedade de produtos, né? Para atender aquele cliente que quer algo mais básico ou algo mais sofisticado, né? Então, presente determina o estilo que seu pai usa e você não erra, aí você vai ser mais assertivo. Ele é mais esportivo, mais social. E a gente tem, né, normalmente trabalhamos com uma equipe muito preparada para orientar o cliente nisso, dar uma consultoria nessa compra, na aquisição do presente. Ou seja, quando a pesquisa foi aberta, ela apontou que os filhos querem que os pais se olhem no espelho e se achem bonitos, se sintam empoderados. Entretanto, ela também mostrou que a intenção de compra está 7% menor que no mesmo período do ano passado. Em 2024, nós estamos com esse cenário nas datas comemorativas. A gente vem com essa retração no consumo por parte aí do consumidor sul-mato-grossense e a gente percebe também outros indicadores, né, que nós acompanhamos, que é o índice de consumo das famílias, o endividamento da família aumentou um pouco e também aquelas pessoas que dizem que estão com contas em atraso. Isso faz com que o consumidor fique mais comedido. A economista da FEComércio, entidade responsável pela pesquisa, ainda comenta que, apesar da diminuição, o valor de 350 milhões de reais que deve ser injetado no comércio do Estado é relevante. E como 86% dos consumidores querem comprar presencialmente e à vista, ela dá dicas aos comerciantes. O consumidor sinaliza que vai procurar por produtos de boa qualidade. O sul-mato-grossense, ele gosta da negociação do preço à vista, então ele quer o desconto no pagamento à vista, e o empresário ele precisa estar preparado para esse tipo de negociação com o consumidor. E tem aqueles também que vão parcelar, que gostaria de comprar no crediário da própria loja.
Então, tem aí oportunidade para todos os tipos de vendas e de produtos também, né? O ticket médio deve ficar em torno de R$ 198 em presentes e R$ 214 em comemorações. E por falar em compras, os brechós voltaram a ganhar espaço no mercado. O consumo consciente é motivado principalmente pelo custo e pela sustentabilidade e tem atraído cada vez mais o público jovem, a chamada geração Z. A indústria da moda é responsável por uma movimentação de bilhões de dólares anualmente, dominada por grandes grifes que determinam os preços dos produtos baseados em critérios de exclusividade, o que torna o mercado fashion cada vez mais inacessível. E na contramão desse cenário, o consumidor passou a buscar alternativas que valorizem os menores preços e a sustentabilidade. O chamado moda consciente vem tendo um crescimento notável nos últimos anos. As roupas de segunda mão vêm ganhando cada vez mais espaço, seja no ambiente físico, seja no ambiente virtual. E andando pelas ruas de São Paulo, não é difícil encontrar um brechó. Essas lojas vendem peças como roupas, sapatos, acessórios e até mesmo móveis, tudo de segunda mão, porém em bom estado de uso. Os jovens e adolescentes, os chamados Geração Z, são os principais consumidores nesse mercado, pois eles estão preferindo investir em peças usadas e de baixo custo. Somado a isso, existe o poder da exclusividade e também da nostalgia. Essa geração cresceu em um contexto de instabilidades, como recessão econômica e a própria pandemia, e chegou num período de várias crises que elevaram o custo de vida significativamente, como afirmam os especialistas. Além disso, a sustentabilidade tornou-se cada vez mais urgente, e alguns desses jovens acreditam que não é necessário gastar muito para se vestir bem. E veja a seguir, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vê aumentarem as pressões para desistir da candidatura. E ele afirmou que faria isso em caso de indicação médica. E aumentou também a união dos republicanos apoiando a volta de Donald Trump à Casa Branca. Hoje foi dia de discutir o orçamento do governo e quem foi até o Palácio do Planalto reclamar dos cortes cada vez mais profundos no dinheiro que recebe foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. A reunião que ocorreu aqui no Palácio do Planalto contou com a presença dos ministros da Defesa, José Múcio, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, além do presidente Lula. O encontro também serviu para que Múcio apresentasse a situação fiscal do Ministério, tanto neste ano como também 2025, que ocorre após duas reuniões que ocorreram também aqui no Palácio do Planalto na semana passada e que contaram com a presença dos comandantes das três forças. O Ministério da Defesa está entre as pastas mais atingidas por cortes feitos em 2024 pelo governo Lula para ajustar o orçamento às regras do novo arcabouço fiscal. O órgão perdeu aí cerca de 280 milhões durante o ano e ficou com o menor volume de recursos em uma década. Depois do corte de verbas, a Defesa ficou com 5,7 bilhões disponíveis em verba discricionária, sem contar recursos de emendas parlamentares e também do novo PAC. Em 2014, essa mesma fatia era de quase ali 12 bilhões de reais, cifra que supera 20 bilhões se for considerada a inflação do período. O ministro disse que o orçamento da Defesa sofreu uma queda de 47% nos últimos 10 anos. Em 2014 também, para se ter uma ideia, ainda no governo Dilma Rousseff, a fatia do orçamento médio para discricionárias era de 17 bilhões e neste ano foi para quase 12 bilhões de reais. Agora então caberá ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentar o que pode ser feito a respeito do tema em reunião que está prevista para a próxima semana. Segundo José Múcio, Lula apenas demonstrou que quer que a situação seja resolvida. É importante lembrar, inclusive, que essa reunião ocorre, um dia antes de um novo anúncio que vai ser ali pelo Ministério da Fazenda. A expectativa é que seja amanhã sobre o novo corte, justamente em relação ao ajuste fiscal que o governo vem fazendo aí para evitar desconfiança por parte do mercado financeiro. Uma cena que chamou a atenção hoje no comício em Milwaukee, nos Estados Unidos. Apoiadores de Trump
apareceram com um pedaço de folha sulfite colada na orelha, imitando assim um magnata. Esta cena aconteceu durante o comício de seu vice, na chapa o senador J.D. Vance. Durante todo o tempo, os delegados e apoiadores ficaram com o objeto como forma de apoio e marca de sua candidatura. Tudo isso aconteceu depois da aparição pública do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com um curativo na orelha direita, quando ele foi fazer um discurso após ser confirmada sua candidatura junto a seu vice. Trump foi ovacionado pelos fiéis do partido. O Comitê Nacional do Partido Democrata decidiu adiar por uma semana os planos para oficializar o nome do presidente Joe Biden como candidato à reeleição nos Estados Unidos. Fatores como o fraco desempenho no primeiro debate eleitoral, as aparições públicas instáveis e as dificuldades nas pesquisas geraram muita preocupação dentro do partido. Pesquisas mostram que quase 2/3 dos democratas querem Biden fora da disputa. Ao mesmo tempo, democratas que integram o Congresso alertaram que a posição de Biden vai tornar muito mais difícil uma vitória do partido nas disputas eleitorais em novembro. Enquanto não formaliza a candidatura do presidente Joe Biden, o desconforto aumenta a cada dia. Eleitores e muitos partidários seguem descontentes com a manutenção do nome do presidente como candidato da sigla. E agora à noite, a Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Biden, foi diagnosticado com Covid-19. Ele cancelou um discurso que estava marcado para um evento em Las Vegas. Em um comunicado, o governo dos Estados Unidos afirmou que o presidente testou positivo para o vírus após apresentar sintomas respiratórios leves, incluindo coriza, tosse e mal-estar. A Casa Branca afirmou que o democrata ficará em isolamento e que o presidente tomou todas as vacinas contra a Covid-19. Pouco antes, o presidente americano declarou que, em caso de indicação médica, poderá desistir da candidatura à reeleição. A ONG Human Rights Watch acusou hoje o grupo guerrilheiro Hamas por diversos crimes de guerra e contra a humanidade durante o ataque em 7 de outubro do ano passado. Segundo o relatório da ONG, houve ataques contra civis e bens civis, assassinato voluntário de pessoas detidas, tratamentos cruéis e desumanos, violência sexual, mutilações, roubo de restos mortais e uso de escudos humanos. Por meio de depoimentos, vídeos e fotos, a organização descobriu que o ataque do ano passado foi planejado para matar civis e tomar pessoas como reféns. Em comunicado, o Hamas rebateu as acusações e informou que as forças foram orientadas a respeitar o direito humanitário internacional e informou que os israelenses já mataram mais de 38 mil pessoas na faixa de Gaza. Mesmo assim, a ONG apelou para que o grupo guerrilheiro responda pelas acusações e pediu a libertação imediata dos reféns ainda detidos na faixa de Gaza, lembrando que o documento envolve apenas o que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado. Desde o começo da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, milhares de soldados foram libertados em mais de 50 trocas. Hoje, aconteceu mais uma. Rússia e Ucrânia liberaram um total de 190 prisioneiros de guerra. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por autoridades dos dois países. Outra troca tinha sido realizada há menos de um mês. Milhares de soldados já foram liberados em mais de 50 trocas, desde o começo da invasão russa há mais de 2 anos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o Ministério da Defesa russo anunciaram cada um a liberação de 95 soldados. No Telegram, o chefe de Estado da Ucrânia celebrou o retorno dos soldados e detalhou que a troca foi mediada pelos Emirados Árabes Unidos. O Ministério da Defesa russo apontou em um comunicado que, como resultado de um processo de negociação, 95 militares russos voltaram do território controlado pelo regime de Kiev. Em junho, o presidente russo Vladimir Putin disse que 1.348 soldados eram mantidos presos na Ucrânia e a Rússia tinha detido 6.465 prisioneiros de guerra ucranianos.
O rei Charles III leu nesta terça-feira o discurso inaugural do novo mandato. Os trabalhistas assumiram o poder depois de 14 anos dos conservadores no governo. O novo governo britânico manifestou nesta quarta-feira a intenção de redefinir e melhorar as relações com os parceiros europeus no anúncio do programa trabalhista para o mandato, lido no parlamento por Charles III no tradicional discurso do rei. No texto do programa de governo, o novo primeiro-ministro Keir Starmer, de 61 anos, expressou o desejo de alcançar a estabilidade econômica com orçamentos avaliados por um órgão independente e a intenção de combater o crime organizado em termos de imigração irregular. Lordes e membros da Câmara dos Comuns, meu governo vai governar a serviço do país. O programa legislativo do meu governo vai ser movido por uma missão e baseado nos princípios de segurança, justiça e oportunidade para todos. Garantir o crescimento econômico vai ser uma missão fundamental. Meu governo vai buscar uma nova parceria tanto com as empresas quanto com os trabalhadores para ajudar o país a superar os recentes desafios do custo de vida ao priorizar a criação de riqueza para todas as comunidades. O executivo trabalhista, que chegou ao poder depois de vencer as eleições de 4 de julho, também anunciou a intenção de abolir os direitos hereditários de cerca de uma centena de membros da Câmara dos Lordes. Os quase 800 integrantes da Casa não são definidos por eleição, ao contrário dos membros da Câmara dos Comuns. São nomeados pelo rei e têm poder consultivo. O novo governo também se comprometeu em continuar com o apoio à Ucrânia, além de reforçar o compromisso com uma solução de 2 estados entre Israel e Palestina. Meu governo vai desempenhar seu papel na tentativa de garantir a paz de longo prazo e a segurança no Oriente Médio. Está comprometido com uma solução de 2 estados em uma Israel segura ao lado de um viável e soberano Estado palestino. A vitória de Starmer foi esmagadora, com 411 deputados dos 650 da Câmara dos Comuns, o que permitiu obter maioria absoluta contra os conservadores, que estavam há 14 anos no poder. De acordo com o protocolo, pouco antes da chegada do rei a Westminster, os guardas reais realizaram a inspeção ritual dos porões do parlamento em busca de explosivos, legado da tentativa fracassada dos católicos de explodir o edifício em 1605. Mantendo a tradição, a deputada trabalhista Samantha Dixon foi simbolicamente mantida como refém no Palácio de Buckingham para garantir o retorno seguro do rei à residência oficial. E veja a seguir, a Anvisa autorizou um novo tratamento contra o câncer de bexiga. E a prefeita de Paris nadou nas águas do rio Sena para tentar provar que está tudo bom para o início das Olimpíadas. A Anvisa aprovou um novo tratamento mais eficiente do que a quimioterapia contra o câncer de bexiga, uma doença que atinge 11 mil pessoas por ano no Brasil. O estudo clínico da empresa farmacêutica estadunidense MSD mostrou que a imunoterapia aliada a um anticorpo-droga conjugada apresentou resultados positivos, reduzindo o risco da progressão da doença câncer da bexiga em 55% e o risco de morte em 53%, resultados melhores que os obtidos com a quimioterapia. O tratamento é indicado para casos de câncer em estado avançado ou metástico, ou seja, quando a doença já se encontra espalhada pelo corpo. A pesquisa mostrou que os pacientes que receberam o novo tratamento apresentaram uma sobrevida mediana aproximadamente 2 vezes maior do que pacientes tratados através da quimioterapia. O Instituto Nacional de Câncer alerta que, no Brasil, mais de 11 mil casos de câncer de bexiga são diagnosticados por ano. A maioria deles em homens, com quase 8 mil pessoas. Um dos aplicativos de mensagens instantânea mais usado no Brasil está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por coletar e compartilhar dados dos usuários indevidamente. De acordo com o IDEC, a rede social vem compartilhando as informações de seus usuários com outras empresas do grupo. Em uma ação civil pública de 239 páginas que pede a condenação da plataforma a uma multa de R$ 1,7 bilhão por violação na privacidade de dados de brasileiros, o Ministério Público Federal detalha o que chama de coleta excessiva de dados de usuários, a partir de uma mudança implementada 3 anos atrás. Em janeiro de 2021,
o WhatsApp promoveu uma mudança em nível global em sua política de privacidade. Na ocasião, o aplicativo exibiu a todos os usuários uma imagem que impedia o acesso a conversas e ferramentas, a menos que a atualização fosse aceita. Caso contrário, perderia a permissão de usar o WhatsApp no próximo mês. Os usuários que tentaram se informar acerca dos novos termos eram levados a páginas com informações dispersas e insuficientes, segundo consta na ação. O Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa dos Consumidores entendem que a empresa forçou os usuários a aceitar os novos termos sem informar com clareza que a mudança permitiria o compartilhamento de seus dados a outras empresas do grupo. Segundo o Ministério Público Federal, qualquer um do aplicativo pode estar repassando a empresas do grupo Meta, que também detém o Facebook e o Instagram, sem saber, informações como localização aproximada, local de trabalho e residência, foto de perfil, nome dos grupos que participa, a que horas costuma dormir e acordar, quem são os contatos mais frequentes com que trocam mensagens e até mesmo gostos e preferências estéticas e políticas. Por exemplo, a coleta de informações como modelo de hardware, por sua vez, permite à empresa saber se se trata de um consumidor com maior poder aquisitivo e, assim, direcionando produtos de maior valor. É possível até mesmo o quão rápido a bateria do usuário descarrega e, assim, exibir publicidade para a venda de novos smartphones. A indenização pedida pelo Ministério Público Federal é baseada no valor de multas já impostas à empresa na União Europeia entre 2021 e 2023, que somam 230 milhões e 500 mil euros por omissões e ilegalidades na política de privacidade do aplicativo, que ampliaram o compartilhamento de informações pessoais dos usuários no continente. Agora, o Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa dos Consumidores pedem que o WhatsApp seja obrigado a interromper imediatamente o compartilhamento de dados pessoais para finalidades próprias das demais empresas do Grupo Meta, como a veiculação personalizada de anúncios de terceiros. Procurada, a Meta disse que ainda não foi notificada e que não vai se manifestar. Vamos falar agora sobre a Espanha. Na Espanha, hoje é um dia muito importante. Pela segunda vez em toda a história, houve a condenação de um racista. Infelizmente, quem sofreu os ataques foram os jogadores do Real Madrid, o zagueiro alemão Rüdiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. O Real Madrid fez o anúncio em suas redes sociais. A identidade do cidadão foi preservada. Ele foi condenado a 8 meses de prisão por conta de insultos racistas contra os jogadores nas redes sociais do jornal Marca. Os alvos foram o zagueiro alemão Rüdiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. A suspensão da pena ficou sujeita à participação do acusado em um programa de igualdade de tratamento e não discriminação. Esta é a segunda condenação por racismo no país. A primeira aconteceu há um mês atrás e também foi motivado por insultos ao brasileiro Vini Júnior, que desde sua chegada à Espanha se tornou vítima frequente de insultos preconceituosos, tanto presencialmente nos estádios, mas também pela internet. Se depender da postura e disposição política, as águas do Rio Sena, em Paris, estão prontas para o início das Olimpíadas, marcadas para começar na sexta-feira da semana que vem. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos, Tony Estanguet, e o prefeito da região de Île-de-France, Marc Guillaume, mergulharam nesta quarta-feira no Rio Sena em um ato simbólico a 9 dias da cerimônia de abertura de Paris 2024. O estado bacteriológico do Sena melhorou e sua vazão continua em queda, mas ainda não está confirmado se as provas programadas poderão ser disputadas no Rio. Em um dia ensolarado, com a água a uma temperatura de 20 graus e condições boas, foi possível o mergulho histórico das autoridades antes dos Jogos. Gostaria muito de agradecer ao Marc Guillaume, porque ele é responsável pela representação do Estado, mas também investiu um grande esforço pessoal para garantir que possamos cumprir o prazo e que o Sena esteja limpo, para que possamos não apenas sediar os Jogos, mas também que nos próximos anos possamos tomar banho no Sena. Em 1923, a Prefeitura de Paris proibiu os mergulhos no Sena.
A liberação para as competições tem uma importância crucial para os organizadores dos Jogos, que transformaram o Rio na estrela do evento e sua descontaminação em um dos pilares da candidatura parisiense. As autoridades francesas gastaram quase 1 bilhão e 400 milhões de dólares, ou mais de 7 bilhões e meio de reais para limpar o Rio, além de receber várias competições. O trecho do Rio no centro de Paris será o cenário inédito da cerimônia de abertura dos Jogos de 2024, com um desfile fluvial das delegações participantes. E agora sim está pronta a reportagem sobre a celulite, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre a verdadeira eficácia dos tratamentos. A celulite afeta a autoestima e a imagem do corpo da maioria das mulheres. Por isso, é vista como um defeito que precisa de correção. Normalmente, ocorre em áreas com maior quantidade de gordura subcutânea. Seus depósitos atravessam o tecido conectivo embaixo da pele, gerando a aparência de caroços. A celulite se tornou um grande negócio para a indústria da beleza. Mas será que os produtos são eficazes? A ciência mostra que a capacidade do corpo de absorver cosméticos de forma que afete a celulite ainda é um objeto de debate. Porém, existem evidências de que o ácido hialurônico ingerido pode migrar para a pele, estimulando a produção de colágeno no interior da derme. Também ficou demonstrado que a vitamina C deixa a camada superficial da pele mais firme. Outros produtos comercializados para reduzir o surgimento da celulite incluem loções e cremes tópicos que contêm ingredientes como cafeína, retinol e extrato de ervas. Mas os produtos cosméticos não conseguem penetrar o suficiente na epiderme para causar efeitos significativos sobre os depósitos de gorduras e tecidos encobertos. Alguns tratamentos invasivos, como terapia laser, subcisão e terapia com ondas acústicas, podem oferecer resultados mais promissores. Mesmo assim, especialistas garantem que a cura não existe, mas é bom manter uma alimentação saudável, beber muita água e praticar atividade física regularmente. Assim, pode ajudar a melhorar a aparência geral da pele e reduzir a visibilidade da celulite. Além disso, perder peso e fortalecer os músculos das pernas, nádegas e abdômen pode tornar a celulite menos visível, mas não irá fazer com que ela desapareça totalmente. Uma lista divulgada hoje pela revista Forbes revela os 10 times mais valiosos do mundo. No topo da lista está o espanhol Real Madrid, avaliado em 10 bilhões e 100 milhões de dólares. Esse valor na moeda brasileira ultrapassa os 54 bilhões de reais. De acordo com o levantamento da Forbes, atrás do Real Madrid está o Manchester City, que está avaliado em 9 bilhões e 500 milhões de dólares. O terceiro mais valioso é o Barcelona, no valor de 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Na sequência, na quarta colocação, o Manchester United. Em quinto, o Liverpool. Sexto, o Bayern de Munique. Em sétimo, o Paris Saint-Germain. E em oitavo, o Arsenal. Na nona colocação ficou o Tottenham. E em décimo, na posição dos mais valiosos, é o Chelsea. Segundo a revista, os clubes tiveram uma valorização de mais de 27% em comparação com o ano de 2022. A principal liga da Inglaterra, que assinou um novo contrato de televisão em dezembro de 2023 para as temporadas de 2025 e 26 a 2028 e 29, por uma média de 2 bilhões em 100 milhões de dólares por ano. Arrecadará mais do que o dobro da receita de transmissão em comparação com qualquer outra liga de futebol e quase 2 vezes mais que a La Liga da Espanha, que ocupa o segundo lugar quando os contratos de transmissão internacional são incluídos. Por outro lado, o vento contrário nos acordos de transmissão em outras grandes ligas significa que o desempenho em campo é vital para os melhores times de futebol do mundo. A hierarquia das avaliações está mais baseada em avançar na Liga dos Campeões. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz.